Bom dia, minhas fofuras do nono ano. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam tudo massa, tudo rochedo com vocês. Estamos aqui para mais uma aula de história, meu povo, a nossa aula número 5. Hoje nós falaremos sobre a Primeira República, beleza? Ainda ficaremos aí no tema de Brasil República, beleza? Hoje nós iremos se aprofundar mais por uma nova fase da República Brasileira. Antes da gente iniciar esse novo conteúdo, que é o capítulo 2 do livro de vocês, eu passei para casa uma atividade, foram duas questões, se eu não me engano foi a página, deixa eu olhar aqui, página 24, foi página 24, e nós iniciaremos nossa aula de hoje corrigindo essa atividade, beleza? Como já foi dito aí, sempre iniciaremos aí corrigindo a atividade da aula anterior, beleza? Então vamos lá, vamos para a página 24, deixa eu colocar para vocês aqui. Show, agora vocês estão visualizando agora melhor. Vamos para a página 24. Foram duas questões só, né? Foram a sétima e a oitava. Exatamente, vamos lá. Sétima questão, página 24, professor. Analise com atenção a charge e a legenda a seguir, que fazem referência ao governo do primeiro presidente brasileiro, Marechal Deodoro da Fonseca, que governou de 1889 a 1891. Aqui você tem Marechal Deodoro em cima de um barril, né? E a legenda é: o governo da República, tranquilo, vai apagando o fogo traiçoeiro das explorações dos inimigos da pátria. Eita, nós. Letra A. Como o Marechal Deodoro é representado na charge? O Marechal Deodoro está representado em cima de um barril, com 2 baldes de água, apagando fogo. Então é como se ele estivesse tendo que resolver um grande problema no Brasil nesse período. B. Quem seriam os inimigos da pátria a que a legenda se refere? Quando ele fala inimigos da pátria, está se referindo a 3 grupos. Aos militares que fazem oposição ao governo dele, ao próprio vice dele, Floriano Peixoto, que também era uma oposição, e a crise econômica que o Brasil estava enfrentando no governo de Deodoro da Fonseca, que era a crise do encilhamento, aquela crise onde os banqueiros estavam ali, o governo mandou imprimir mais dinheiro e a galera estava abrindo empresas fantasmas. Nós vimos na aula anterior. Se você tem alguma dúvida sobre a crise do encilhamento, volte na aula anterior que eu explico muito detalhadamente, beleza? C. O chargista se posiciona a favor ou contra o governo de Deodoro? Como você chegou a essa conclusão? Gente, ele se posiciona a favor. Por quê? Quando ele fala assim, ó, vai apagando, Deodoro, né? Vai apagando o fogo traiçoeiro das explorações dos inimigos da pátria. Então ele quer dizer que os inimigos da pátria, Floriano, militares e a crise, são inimigos traiçoeiros, né? Então quando ele fala traiçoeiro, ele está meio que defendendo indiretamente Deodoro da Fonseca, beleza? Vamos para a oitava. Leia o texto a seguir. Os soldados já estavam nas trincheiras, armas à mão, o canhão tinha ao lado a munição necessária, alugavam-se binóculos, e tanto os velhos como as moças, os rapazes como as velhas, seguiam o bombardeio como uma representação de teatro. Queimou Santa Cruz, agora é o Aquidabã, lá vai. E dessa maneira a revolta ia correndo familiarmente, entrando nos hábitos e costumes da cidade. A partir das informações apresentadas no texto acima, é possível inferir que o autor se refere à revolta. Gente, é o seguinte, quando ele fala aí canhões, né? A única revolta que foi utilizado canhões aí foram as revoltas armadas, tanto a primeira como a segunda, onde os militares aí ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro, fazendo forte oposição a Deodoro da Fonseca. Então a opção correta aí é a letra E de escola, beleza? Agora vamos começar o nosso conteúdo. Sim, gente, vamos falar aí sobre Primeira República, capítulo 2. Gostaria de dizer para vocês o seguinte, gente. Gente, essa Primeira República era dividida em 2 partes. A primeira nós já vimos, que foi a República da Espada, onde os presidentes do Brasil eles eram militares, por isso que levou esse nome. E a segunda fase dessa Primeira República é chamado de República das Oligarquias,
ou também República Velha, beleza? Então, a história da República é dividida em República da Espada e República das Oligarquias. Hoje nós falaremos sobre a República das Oligarquias, beleza? Professor, mas o que é que vem? A gente já sabe o que é uma república, nós vimos na aula passada. Mas o que é uma oligarquia? Pois bem, gente, oligarquia é quando você tem um grupo pequeno de uma região, de um território, que domina politicamente aquela região. Então, quando a política de determinada região é dominada por um grupo pequeno, eu digo aí que eu tenho uma oligarquia no poder, ou seja, eu tenho um grupo de pessoas privilegiadas que estão governando. No caso, quem eram essas oligarquias que governavam o Brasil nessa época? Quem era esse grupo de pessoas, um grupo pequeno de pessoas que governava, que tinha muito poder político no Brasil nessa época? A galera, gente, que tinha muito poder político eram os grandes fazendeiros de café. Sim, gente. Eles formavam as grandes oligarquias, tanto local como estadual, e eles tinham um enorme poder político, beleza? Os fazendeiros de café. Para vocês terem noção, os fazendeiros de café, eles tinham tanto prestígio e tinham tanto poder político que eles receberam, com o passar do tempo, um título de coronel, né? Então, gente, nessa época, né, quem tinha o controle político do Brasil eram os grandes coronéis. Professor, mas quem eram os grandes coronéis? Os grandes fazendeiros de café. Então era eles que tinham o poder político, eles eram que dominavam a política brasileira. Então o nome dessa prática, o nome dessa estrutura é conhecido como coronelismo. Ou seja, o que é o coronelismo? O poder político nas mãos dos coronéis, né? E esses coronéis eram justamente os fazendeiros de café, beleza? Naquela época, gente, o coronel, né, o grande fazendeiro, ele tinha muito poder político na localidade onde tinha sua fazenda. Então ele comandava a política daquela localidade. Imagina sei lá, uma cidade pequena, você tem um grande fazendeiro naquela cidade, então ele comanda a política daquela região. E como é que ele vai fazer como é que ele vai comandar a política dessa região? Através da troca de favores, né? Professor, não acredito. Eu achei que só tinha compra de voto atualmente. Acreditava que tinha sido o papai Lula que tinha começado aí a corrupção no Brasil. Não, gente. Nessa época do coronelismo, o sistema político brasileiro era muito corrupto. Quer ver? Os coronéis, para se manterem no poder, eles davam para a população, que boa parte delas eram miseráveis, eles trocavam o voto por alimento, por remédio, por proteção, emprestava dinheiro. Então era uma troca de favores. Você vota em mim e eu te dou isso aqui. Era esse esquema, né? Olha que louco, né? E esse voto que era controlado pelo coronel, o coronel ele controlava, ele dizia quem que as pessoas tinham que votar, recebeu o nome de voto de cabresto, beleza? Eu sou o que é cabresto? Gente, é aquele negocinho que você usa para segurar assim, um cavalo, né? Mesma coisa, é como se o coronel ele guiasse o eleitor, ele está guiando, ele está dizendo o que o eleitor tem que fazer, quem o eleitor tem que votar, né? Então o voto de cabresto é aquele voto que é controlado, onde o coronel fala quem a pessoa tem que votar, o coronel fala como é que tem que ser o esquema todo, né? Naquela época também as eleições eram muito fraudulentas, né? Tinha, por exemplo, roubo de urna eletrônica, roubo de urna porque não era eletrônica, né? Era na cédula. Tinha falsificação de resultado. E pasmem, gente, tinha até defunto votando. Professor, como assim? Gente, a galera, os coronéis, para se manterem no poder e ganhar as eleições, eles pegavam a numeração do título das pessoas que já tinham morrido, né, e colocavam lá como votos válidos para eles, né? Então até defunto votava. Então era uma corrupção, era uma ilegalidade gigantesca as eleições nessa República das Oligarquias. Não é louco? É louco. Aqui tem uma charge, ó. Isso aqui seria o defunto, né? O cavaleiro que vai à cidade quer a gentileza de me visar este título de eleitor. Olha que louco, né? As práticas das eleições durante a República das Oligarquias eram nesse esquema, né?
defunto aí saindo do túmulo. Não só defunto, viu, gente? Crianças também, eles pegavam o número, inventavam o número de título de eleitor de pessoas que eram crianças e não podiam votar, né? Tudo isso em prol da eleição. Né, louco? Show, né? O professor não tem nada de show. Eu sei, gente. Então vamos lá, gente. Aí como é que era o esquema? A política brasileira era um pouco obscura nessa época, né? Porque existia muito a troca de favores entre todo mundo, né? Principalmente entre as oligarquias. Você tinha as oligarquias estaduais e você tinha as oligarquias federais. Então como é que funcionava essa política de troca de favores entre as oligarquias que governavam o Brasil nessa época? Era mais ou menos o seguinte, ó. No município pequeno, existiam os coronéis, ou seja, os donos, né, os grandes fazendeiros, né? Os grandes fazendeiros, eles obrigavam as pessoas a votarem no governo do estado que eles quisessem, no governador que eles quisessem, né? Em troca do voto, os coronéis davam alguns agrados para os eleitores, né? O governo do estado, em contrapartida, quando eles recebiam esse voto, eles devolviam para os municípios, ou seja, para os coronéis, algumas verbas, alguns benefícios. Então é assim, ó, coronel, vocês me ajudam a eu me eleger, que quando eu me eleger eu te dou alguns benefícios, né? Em contrapartida, o governador apoiava o governo geral, ou seja, apoiava o presidente, né? E o presidente dava apoio político ao governador. Então, gente, era uma troca de favores entre o poder municipal, o poder estadual e o poder federal. Todo mundo ia se ajudando, né? Eu ajudo a eleger o governador me dá apoio para o coronel. O governador ajuda a eleger o presidente apoia o governador, que por si só apoia o coronel. Então é uma espécie de troca de favores. O nome dessa política é conhecida como política dos governadores, gente. O nome dessa prática, né? O poder das oligarquias estaduais, né? A troca de favores que uniam município, estado e governo federal, né? Por meio disso aqui, gente, as oligarquias elas permaneciam no poder durante muito tempo, porque sempre tinha esse controle do voto, essa troca de favores. Então era muito fácil, naquela época, se perpetuar no poder, né? Por conta de toda essa ilegalidade e corrupção que existia no Brasil nessa época, beleza? Então não esqueça mais, política de governadores, uma troca de favores entre município, estado e governo federal. Então nós já vimos o que é o coronelismo, prática, sistema econômico que o poder político está na mão dos coronéis, na mão dos grandes fazendeiros. Nós já vimos sobre o voto de cabresto, que é aquele voto que é controlado pelos esses coronéis, né? O coronel ele exige. O coronel aqui, gente, ele não só exige, como ele intimida também, né? Como o coronel ele tinha muito poder e prestígio no município, nos municípios que ele tinha as fazendas, então a galera meio que tinha medo de se voltar contra o coronel, né? Então o coronel controlava mesmo, né? Agora nós falaremos sobre a política do café com leite, a tão polêmica política do café com leite. Gente, durante muito tempo se acreditou que durante a República das Oligarquias o Brasil viveu uma política do café com leite. O que era isso, professor? A política do café com leite era uma espécie de acordo entre dois estados brasileiros. Que estados eram esses? São Paulo e Minas Gerais. E que tipo de acordo era esse, professor? Era um acordo em que os dois estados eles se revezavam no poder federal. Como assim, professor? Na eleição, numa determinada eleição, o candidato escolhido pelo povo seria indicado de São Paulo. Nas próximas eleições, o candidato escolhido seria de Minas, né? Então, esse acordo político em que os políticos federais, os governadores federais, os presidentes ficavam se revezando no poder, era conhecido como a política do café com leite. Por que leva esse nome, professor? Porque São Paulo, gente, era o maior produtor de café e Minas Gerais era grande produtor de leite. Então essa união, o café com leite, né? Essa união política, essa aliança política entre os dois estados, né? E esses dois estados controlavam
tinha um controle exclusivo do poder na Primeira República, né? Tem algumas historiadoras que acreditam que essa política não existiu da forma em que nós estudamos até hoje, né? Porque tem algumas pessoas que dizem que não era só Salvador e Minas Gerais, né? Alguns historiadores defendem que você tinha outros estados que também tinham muita importância política, como o Rio Grande do Sul, né? Como o Rio de Janeiro, como a própria Bahia, como o Pernambuco. Fato é que durante muito tempo se acreditou nessa política do café com leite, nessa aliança entre esses dois estados brasileiros, São Paulo e Minas Gerais. E eles tinham qual objetivo? Se revezar no poder federal, se reservar na presidência. Massa? Massa. Aqui, gente, você tem o café, né? O café, ele foi, e até hoje ainda né? O principal produto da República Velha, da República das Oligarquias no Brasil, né? Era o produto que estava sempre na liderança no quesito exportação, um produto que era mais exportado pelo Brasil, beleza? Então aqui, para vocês terem a noção de como o Brasil exportava café, eu tenho um exemplo aqui, ó. No ano de 1893, uma saca de café de 60 quilos custava 4,9 libras. Já no ano de 1896, a saca já diminuiu o preço para 2,91 libras. E no ano de 1899, a saca foi para 1,48 libras. Por que aconteceu isso? Durante a Primeira República, gente, o Brasil produzia muito café. Chegou um momento que era tanto café que a gente não conseguiu vender, escoar essas mercadorias, né? Então você produzia muito e não vendia na mesma quantidade. Então começou a sobrar café. Olha que louco, né? Começou a sobrar muito café. Quando você produz muito e não vende, né? Sobra. Professor, e aí, o que aconteceu? Sobrou café, e o que vai acontecer? Simples. A galera, né? Vai simplesmente entrar em crise, porque não está mais vendendo. Os cafeicultores vão começar a entrar em crise, né? O que acontece, né? Os cafeicultores estavam preocupados, porque não estavam mais vendendo na mesma quantidade, tinha muito café sobrando, pediram ajuda ao governo federal. Governo, ajude a gente, né? E de que forma que o governo ia ajudar? Simples. O governo vai tomar uma atitude básica, vai dizer assim, ó, eu vou comprar todo o excedente do café, ou seja, todo o café que está sobrando, eu vou comprar, armazenar esse café, né? Com isso, vai faltar café no mercado. Faltando o café no mercado, o preço dele vai aumentar novamente. Aí os cafeicultores vão voltar a lucrar. Acontece, gente, que tinha tanto café no mercado, estavam produzindo tanto, né, como vocês viram aqui, que o preço do café começou a diminuir. Que, gente, isso aqui é básico, é a lei da oferta e da procura. Quando a oferta é maior do que a procura, o preço tende a baixar. Quando a oferta é menor do que a procura, o preço tende a aumentar. Então o governo federal sabia disso. Então o que ele fez? Eu vou comprar o estoque, vou fazer um estoque de café, deixar faltar café no mercado. Consequentemente, quando isso acontecer, o preço do café vai subir e os cafeicultores vão voltar a lucrar. Então o governo deu meio que uma ajudinha, né? Não? Deu uma ajudinha, pronto. O nome desse acordo, gente, assinado entre o governo e os cafeicultores, é conhecido como Convênio de Taubaté, né? De 1906, né? Onde o governo comprou essas sacas de café para os cafeicultores não ficarem no prejuízo. Professor, me diga uma coisa, naquela época o Brasil só produzia café? Não, gente, você tinha outros produtos de destaque no Brasil, né? Lembrando que nós estamos falando da República das Oligarquias. A República das Oligarquias ela vai começar no ano de 1894. Então, nesse ano, o Brasil produzia, além do café, a borracha, o cacau, beleza? Eram produtos que eram muito visados no Brasil. Por exemplo, o cacau, quer dizer, a borracha, era produzido muito na região da Amazônia, né? Porque já no século XIX houve aí o surgimento de vários tipos de indústria de automóveis, de indústrias de bicicletas.
E automóvel precisa de pneu, e pneu é feito de borracha. Então o Brasil tinha muita matéria-prima, né? O Brasil tinha matéria-prima essencial para essas indústrias, né? Então vai ser iniciado principalmente na Amazônia a grande extração do látex, né? Que é justamente aí o material para produzir a borracha, né? Nessa época, gente, boa parte da galera aqui do Nordeste que vivia na seca, na fome, na miséria, migrou para a Amazônia para participar também aí da exploração da borracha, né? Nas seringueiras, né? Diante da seringueira era a árvore lá onde você extraía a borracha. Então muita gente saiu daqui fugindo dessas condições péssimas, né? Principalmente do Ceará, muitos trabalhadores cearenses fugiam daqui e iam para a Amazônia trabalhar nas seringueiras, né? Para ver se conseguiam uma vida melhor. Aqui você tem a foto das balas de borracha no município de Porto Velho, em 1911. Olha aí como era muita borracha. Muita mesmo, né? Professor, mas me diga uma coisa, essa borracha, ela vai trazer grandes lucros para o Brasil? Gente, vai chegar um período em que o Brasil vai exportar muita borracha, porém é um período relativamente curto, né? Vai de 1898 a 1910. Depois o Brasil vai ter a concorrência tanto de alguns estados de fora, né? Os ingleses e os holandeses vão começar também a produzir a borracha. Era uma borracha de melhor qualidade e mais em conta. Então a produção aqui no Brasil, como vai ter essa concorrência, vai dar uma diminuída. Beleza? Mas é importante a gente destacar que o ciclo da borracha, né, a grande produção de borracha aqui no Brasil, principalmente na região da Amazônia, ela trouxe várias melhorias para algumas cidades do norte, né? Aqui tem, por exemplo, a cidade de Amazonas, Manaus, você tem aqui o Teatro Amazonas. Justamente todos esses prédios, principalmente esse aí, foi construído graças aos lucros obtidos com a exportação da borracha. Então você teve uma melhoria na estrutura das cidades a partir da produção de borracha. Outro produto muito utilizado e muito vendido era o cacau, né? O cacau que era plantado na Bahia, no sul da Bahia, e vai fazer também com que várias famílias ali da Bahia consigam ter grandes lucros com a produção de cacau. Então o cacau também era aí dos alimentos muito utilizados. Aí você tinha também outros alimentos, como o próprio arroz, como o próprio feijão, como o próprio fumo, beleza? Só que esses alimentos que eu falei, arroz, feijão, milho, fumo, era mais utilizado para o mercado interno, né? A borracha, o cacau, o café era para o mercado externo, ou seja, era para exportar. Indústrias e operários na Primeira República. Vamos lá, meu povo. Seguinte, durante essa Primeira República, ou seja, durante a República das Oligarquias, né, você teve no Brasil um crescimento gigantesco do número de indústrias, né? Eu trouxe um quadro para vocês visualizarem, ó. Em 1907, você tinha 3.258 indústrias no Brasil, com 149 mil operários, né? A galera que trabalhava nas indústrias. Já em 1920, 13 anos depois, o número mais do que triplicou, foi para 13.336, com 275 mil operários. Olha que maluco, né? Mas professor, mas por que é que o número de indústrias no Brasil cresceu tanto assim? Nós vamos saber justamente agora, né? Seguinte, eu tenho alguns motivos. Primeiro, o lucro com o café, né? Motivo número 1. O Brasil pôde investir muito na indústria graças ao lucro com a exportação do café. Então o café foi fundamental para a nossa industrialização. Primeiro motivo. Segundo motivo, o Brasil tinha muita matéria-prima, ou seja, tinha muitos produtos que são essenciais para o desenvolvimento das indústrias.
o próprio ferro, né? O próprio café, a própria borracha. Então essa matéria-prima servia como incentivo para a instalação dessas primeiras indústrias aqui. Terceiro motivo, mão de obra barata. Tinha muita gente para trabalhar. Você teve a chegada de muitos imigrantes de fora, né? Você teve a chegada de italianos, poloneses, alemães. Então você tinha muitos trabalhadores, e isso favoreceu. Só você ver que o número de operários, como era gigantesco, né? Então o número de a mão de obra farta e barata, porque os industriais, gente, eles pagavam muito barato para esses operários. Esses operários na época ganhavam pouco e trabalhavam muito, né? Então isso acabava incentivando mais pessoas a abrirem mais indústrias, porque era um lucro na certa. Quem não queria o cara trabalhando ali dia e noite para ganhar um salário merreca, né? Só quem sofreu era o operário, mas o dono da indústria ia amar, ia lucrar muito, né? E o quarto motivo era o sistema de transportes. O Brasil teve por incrível que pareça, um sistema de transportes muito eficaz durante esse período. Você teve a expansão das ferrovias no Brasil. E por quê? O que isso tem a ver com as indústrias? Não adianta nada, gente, você produzir uma mercadoria e você não ter como levar essa mercadoria até o porto, para o do porto ser exportado, né, para a Europa. Mas o Brasil tinha como fazer isso. O Brasil teve a construção de várias ferrovias no território brasileiro, principalmente ali no estado de São Paulo, que foi o estado que o estado mais industrializado do país, São Paulo. Então você tinha uma rede ferroviária muito importante que favorecia ao surgimento dessas indústrias, beleza? Outro motivo, quinto motivo, foi a Primeira Guerra Mundial, que nós vamos ver daqui a alguns meses, né? Algumas semanas. O que tem a ver a Primeira Guerra? Gente, a Primeira Guerra é o seguinte: o Brasil antigamente, antes da Primeira Guerra, boa parte dos produtos que ele precisava, ele comprava da Europa. Só que como chegou a Primeira Guerra, a Europa estava devastada por conta da guerra. Então o Brasil também não podia tanto comprar também assim. Então o Brasil ele foi obrigado a produzir o que antes ele comprava, porque a produção lá na Europa tinha diminuído por conta da guerra, né? Então a Primeira Guerra Mundial também favoreceu a nossa industrialização, ou seja, a instalação de várias indústrias no território brasileiro, beleza? E a industrialização, gente, ela está ligada ao nosso processo de urbanização. O que isso quer dizer, professor? Que com a instalação das primeiras indústrias no Brasil, principalmente o Sudeste, onde fica o estado de São Paulo, recebeu muitos investimentos graças à chegada dessas indústrias. Então você teve, a partir daquele momento, com o processo de industrialização, as cidades passaram por uma modernização na estrutura delas, né? Por exemplo, São Paulo era uma cidade muito pequena. Com a chegada das primeiras indústrias, né, a São Paulo foi crescendo muito, a sua área foi ficando mais urbanizada, né, as ruas ficando mais largas, tinha uma estrutura, a estrutura da cidade foi aumentando de uma forma considerável. Você teve a instalação das ferrovias, o comércio já estava mais presente lá, né? Tanto é que no primeiro momento o centro da cidade de São Paulo era habitado pela elite. Quando você tem a instalação das primeiras indústrias em São Paulo, o comércio passa a ter as primeiras indústrias localizadas ali próximo ao centro, e todo o comércio era localizado próximo às indústrias, né, por motivos óbvios, né? Ficava mais próximo ali de escolas, as mercadorias. Então aquele local ali do centro da cidade de São Paulo era visto pela elite, passou a ser visto como uma forma assim, eles não queriam mais viver ali, porque onde tem comércio, naquela época tinha muito barulho, né, tinha muita sujeira. Então a galera mais rica, a galera da elite, começou a sair do centro e se afastar e morar em residências mais afastadas do centro, e o centro passou a ser uma área somente comercial, né? Esse fenômeno ocorreu também aqui em Fortaleza, gente. Fortaleza e em Caucaia, geralmente é assim, né? O centro, no primeiro momento, é o bairro mais habitado por a maioria das elites, né? Mas com o passar do tempo ganha uma conotação comercial e passa aí a ser abandonado pela elite, e que a elite vai morar mais afastado, né? E ali fica só mesmo o comércio. Tranquilo? Olha aqui, ó, um dos marcos decisivos na cidade de São Paulo foi o processo de modernização, foi a construção da Light. Light era uma empresa, gente, que tinha sede em Canadá,
né? E a empresa que investiu pesado na distribuição de energia elétrica na cidade, né? Então você teve, por exemplo, nessa época, o surgimento do bonde elétrico em São Paulo, né? O bondinho elétrico. Na época, gente, antes o bonde era puxado por burros, né? E qual era o lado negativo disso? O lado negativo é que o burro, às vezes, ele sujava muito a cidade. Então a cidade não era muito higiênico, né? E era mais lento também. Então as distâncias se tornavam bem mais... A duração se tornava bem maior. Então, com a chegada da energia, né? Com a empresa Light, você tem a instalação do primeiro bonde elétrico na cidade de São Paulo em 1900. Né? Isso vai mudar muito a vida dos paulistas, da galera que mora aqui. Por quê? Porque simplesmente as distâncias vão se tornar cada vez mais curtas, né? O deslocamento vai melhorar bastante para as pessoas. Então isso vai favorecer muito aí a cidade de São Paulo, beleza? Aqui você tem, por exemplo, o centro de São Paulo, ó. A Estação da Luz, que era o marco ferroviário de São Paulo. E aqui você tem a Rua dos Imigrantes. O nome já diz tudo, né, gente? São Paulo recebeu um grande número de imigrantes aí, principalmente vindos da Europa. E aqui você tem no meio as ferrovias, ó, né? Então tudo isso aqui, perceba que a cidade ela vai passando pela modernização a partir da nossa industrialização, né? Pois bem, próximo aula nós falaremos um pouco mais sobre a República das Oligarquias, falaremos sobre as revoltas que ocorreram na República das Oligarquias. Então você não pode perder. Falaremos sobre Guerra dos Canudos, Guerra do Contestado. Falaremos também sobre Revolta da Vacina. Por mais incrível que pareça, teve Revolta da Vacina. Então tudo isso na próxima aula, beleza, meu povo? Gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida sobre a República das Oligarquias, pergunte. É um tema que cai muito nas provas vestibulares, Enem. Então é muito importante você saber, né? Saber sobre coronelismo, sobre voto do Cabrecho, saber sobre política dos governadores, saber sobre o convênio de Taubaté, né? Tudo isso que nós vimos na aulinha de hoje, beleza? Gente, foi massa, foi bom estar com vocês. Até a próxima aula. Valeu, abraço, cheiro.